Então, pessoal, estou gravando aqui agora. A história da Clearseal começa, né? Como eu sou o fundador, tem muito a ver com a minha vida também, né? Então, eu vou falar um pouco da minha vida. Eu sou mais novo de 10, então eu sou caçula. Minha mãe queria ser empreendedora. A vida dela era ser, eu quero ter 10 filhos. E o meu pai era empreendedor, foi pioneiro, descobriu, fundou 2 cidades. Então, uma característica minha, que olhando para trás eu percebo que tem muito a ver com a história da Clearseal, é essa coisa do risco, né? E que tem muito a ver com uma história empreendedora. Por que eu falo isso? Porque na minha casa eu tive muito afeto, né? Família italiana, sabe? Não sei aqui quem é de família italiana. Família italiana é ups and downs, né? Tá ali, tá brigando, né? Berrando, né? Todo gesticulando e tá beijando assim, bem a cultura latina. E meu pai, como era empreendedor, às vezes ele tinha dinheiro e às vezes não tinha dinheiro. Então era uma montanha russa. E o que foi legal dessa montanha russa, de ter e não ter dinheiro? Foi essa coisa do desapego. Porque quando não tinha, né, eu sabia que ia voltar, ia ter dinheiro. E quando não tinha, eu aprendi a viver com o que tinha. Olha, até profundo, até rimou, né? E aí, então, mostra um pouco essa história de você estar aberto para o risco, né? E aí, isso é uma coisa que eu olhando para dentro de mim, eu vejo, né? Por que as pessoas sempre falavam, Pedro, você tem que começar a trabalhar. E eu falo, não, né? Eu fui atleta até os 34 anos. Então, essa coisa de você seguir aquela tua coisa lá de dentro, da tua essência, daquilo que você vai experimentando e vivendo a vida, né? Foi super importante também, porque na história da Clearseal, né? Porque, por exemplo, como é que surgiu o software antifraude? O software antifraude surgiu, né, de um encontro de aniversário do paciente da minha mulher. E ele estava lá no cantinho, eu não tinha nenhum relacionamento de mercado, e quando você vai em festa de bacana, né, era um cara que tinha, né, uma construtora, né, um cara super da grana, e a gente chegou lá, a festa era 8 horas, cheguei 10 para as 8, porque eu tava nervoso, né? Pô, não podemos atrasar para a festa ser bacana. Mas você sabe que festa de bacana, né? Todo mundo chega atrasado, né? E aí tinha um cara lá no cantinho, né? E aí, pô, só tinha o cara lá com a mulher, eu fui lá conversar com o cara, né? Então acho que... E aí, o que aconteceu? Vocês não acreditam, esse cara era o cara que cuidava do sistema de gestão de estoque do submarino. Então era um gestor, um gerente de tecnologia do submarino. O que é o software de gestão de WMS, Warehouse Management System? É quando você tem um pedido. O que é o pedido? Você fecha a transação na internet, todos aqueles dados, né? Você comprou um sapato, você comprou uma fralda, você tem que fazer o casamento do teu pedido com o estoque. Então todo esse software de gestão de estoque fui eu que fiz para o submarino lá em 99. Julho de 99, quando o submarino começou, fui eu que tinha feito esse sistema. Então teve uma conexão bem forte daquela pessoa e que eu fiquei super assim, pô, que coincidência da vida, né? Que de repente ele falou, pô, eu cuido do sistema de gestão de estoque submarino. Eu falei, pô, mas esse sistema fui eu que fiz. Isso era 2001, né? E foi quando o submarino começou, fui eu que tinha feito esse sistema de tecnologia, porque eu sou programador, né? E aí eu fiquei amigo do cara, né? Fiquei amigo do cara, né, porque ele falou, pô, que legal, você é empreendedor, tal. E conversa vai, conversa vem. Ele falou, pô, preciso fazer um software para gerir o risco de fraude no final do ano.
E aí eu falei, pô, eu faço. Esse software eu faço. Né? E aí, chega um belo dia, ele fala assim, olha, os caras toparam fazer o software, faz a proposta. E aí eu fiz a proposta, passei, fiquei das 7 da noite até as 4 da manhã fazendo a proposta, porque eu não sabia como é que fazia uma proposta comercial, eu não sabia qual a tecnologia que usar, eu só sabia da minha criatividade, que eu queria botar no software. Então, daí o que eu fiz? Falei, pô, a primeira tela vai ter isso, a segunda tela vai ter isso, vai ter uma gestão das pessoas, vai ter uma gestão aqui da fila, dos pedidos mais críticos, né? Era tipo um RP, um puta software assim, né? Que eu escrevi tanto que parecia que era um monstro de um software. Aí, né? E eu até pedi pro cara, né? Essa é uma história bem emocionante, né? Porque eu falei para ele, qual que é a tecnologia que você quer que eu ponha no software, né? Porque ele falou, VB com cliente-servidor, né? Eu falei, então, puta, é com essa tecnologia que vai ser, né? Porque eu também não tinha ninguém para fazer o software, né? Daí eu peguei, desenhei, vai ser com essa tecnologia, fui na internet, peguei como é que faz a proposta comercial, condição comercial, botei todos os descritivos das funcionalidades, das horas que iam gastar. Quem aqui de tecnologia já pode ter uma ideia de como é que faz para fazer uma proposta comercial. E daí, e aí ficou umas 10 páginas. Escrevi todas as minhas ideias lá. Aí, no dia seguinte, o cara falou, Pedro, a proposta foi aceita. Eu falei, pô, fudeu, porque quem que vai fazer essa merda, né? Aí eu tive que sair correndo de novo. A minha mulher, fomos na API Info. Puta, quem que faz essa linguagem? Daí fomos, buscamos, achamos um cara que era um estagiário, que sabia fazer aquela tecnologia. Aí ela ligou para ele e falou, pô, estamos precisando de um cara aqui e você quer vir aqui fazer o teste? Daí ele veio fazer o teste e ele sentou, né? E um cara bem nerdzinho, assim, um cara mais moreno, assim, bem introspectivo até, né? Não é moreno, né? Era até preto, né? Não é moreno assim, era preto, né? Não sei. Mas era... E aí ele sentou do lado, né? Eu falei, ó... E eu, como eu não sou um cara... Eu sou um cara de desenhar o software, né? De base de dados. Eu peguei, desenhei o software para ele e dei um papel para ele. E aí, ó, falei para ele, você vai ter aqui, ó, 2 horas para você fazer o software. Você vai ter que fazer o banco de dados. O que é o banco de dados? É onde que você põe a armazena, fazer o banco de dados, fazer as interfaces. Ele tinha que fazer o software, um executável, que clicar ali, ele tinha que aparecer tipo de cliente, o cliente, incluir, excluir e atualizar. É isso que o cara tinha que fazer. E daí, porque eu precisava ter certeza que o cara sabia programar, né? Porque eu já tive experiências, né, bastante, que o cara vem e fala que sabe e tal, faz, mas chega na hora, né, para programar assim, não sabe. Né? Não sabia aquela expertise. Né? Sabe, né, mas não sabia fazer isso de cabo a rabo. E daí o cara, em 40 minutos, ele fez o banco, acessou o banco de dados, fez a telinha e fez executar. Ele fez um produto assim, e era só para eu saber que ele conseguia fazer começo, meio e fim. E aí eu peguei e contratei o cara. Né? E o cara tinha quase 16 anos. Era bem novinho, 17. E eu falei, Henrico, você vai fazer agora esse software. O software é isso. Daí comecei a desenhar a tela para ele. As telas é isso, o banco de dados é esse. O design dos dados, o fluxo de informação é esse. E o bichinho pegou e fez o software sozinho em 1 mês e meio. Né? Fez todo o software. 2 meses. Porque eu tinha dado um prazo de 3 meses. Né? E aí o software que nasceu, o ClearSale, foi feito em 2. E aí tinha que implantar, né, o software. Então, essa foi a primeira história, né, da ClearSale, dessa grande virada, né? Aí você vai me perguntar, mas como é que o cara aceitou, né, só um papel? Aí eu falo para vocês que como a confiança nasce e a confiança as pessoas sentem.
Em 1999, quando o Submarino começou, eu era um quarteirizado da Total Express. E todo o software que foi feito, fui eu que fiz. E os caras pediam para fazer, porque não tinha nada naquela época, né? Não tinha esse tipo de software. E tudo que eles pediam para fazer, eu fazia. E falava, não, e ainda falava para eles, não vai dar certo. Ó, o que vocês querem fazer vai dar ruim. E aí, eu fiquei conhecido lá com o Submarino. Porque tudo que eles pediam eu fazia, eu falava, não, vocês têm que fazer desse jeito. E foi aí que eu botei a sementinha da confiança ali para eles. Porque eles perceberam que quem estava fazendo todo o software de gestão lá no começo era eu. Mas eu nunca me importei nisso, né? Eu sempre estava ali nessa coisa dessa entrega, desse prazer de fazer acontecer. Tem sempre isso, né? Quando você faz a coisa para você, né? Desse teu prazer, de você estar construindo algo, as pessoas sentem, né? Então foi isso que aconteceu. Por isso que essa proposta que eu vendi um papel, que eu não tinha ninguém para fazer, toda a diretoria do Submarino me conhecia. Ah, não, é o Pedro, né? Ele vai fazer. E lá atrás, quando eu fiz o software, não tinha nenhuma pretensão de fazer nenhum software antifraude, né? Todo mundo pergunta, Pedro, você tinha essa visão? Não, não tinha visão porra nenhuma, era só... Eu sou um cara muito criativo que conseguia botar a tecnologia para fazer funcionar. Mas tem essa essência da verdade de que, puta, eu estava ali, eu já tinha gerado uma confiança que nem hoje é fácil falar, mas naquela época eu nem percebia isso. Aí o software vendi pro Submarino, aí agora eu tô rico, a internet, né? Que eu cobrei 60 mil reais pro software, o software era 60 mil dólares, eu falei, só não tem... Paguei o cara lá, paguei 2 meses, foi 4 mil reais, falei, agora eu tô rico, agora eu vou poder, vou vender para os outros vou vender para os outros.com porque tinha a internet, estava assim, mas daí deu a bolha na internet e aí a internet andou de lado. Daí de 2001 até 2005 eu tive que vender o jantar, almoço para pagar o jantar. Daí eu fiz software de gestão de exame de paternidade, de CRM, de pesquisa online. Eu tinha uns 6 softwares, que cada software desse podia ser uma ClearSale da vida. Mas em 2005, né, teve uma outra grande virada, que foi quando teve o boom de .NET, que era a tecnologia que eu desenvolvia, que a gente desenvolvia dentro da empresa. E aí todo mundo foi embora, e aí que a gente quebrou, e foi quando o momento que a gente conseguiu focar 100% no software antifraude. Então tem aqui, né, como é que foi essa trajetória da ClearSale, que foi muito de empreendedorismo. E eu tenho que falar aqui de uma pessoa que foi super importante nisso, né, que foi minha mulher, que sempre abriu as portas, né, que sempre fazia essa conexão das coincidências. E teve o Bernardo. O Bernardo lá atrás, antes de fazer o software para o Submarino, eu fazia o software de gestão de catálogo da C&A. E o Bernardo, que é o CEO hoje, ele era trainee lá, ele era estagiário. E uma outra grande coincidência, nunca me esqueço, eu estava andando no corredor assim, né? E ele veio em minha direção e falou assim, ah, Pedro, você que é o Pedro, o atleta? Falei, eu que sou atleta, né? E aí ele falou assim, pô, Pedro, eu sou estatístico, né? E eu vou fazer meu TCC de conclusão de curso, eu vou prever o tempo que os caras vão fazer nos 100 metros raso. Ah, eu falei, pô, esse cara tá de sacanagem comigo, né? Pensei assim, né? O cara é muito abusado, né? O cara aqui, eu que sou atleta, que já vi que não é fácil, nem saber o meu tempo. Como é que o cara vem aqui falar que ele vai saber o tempo dos 100 metros na final olímpica, né? Daí aquilo me encantou, daí eu fiquei amigo dele, né? Falei, pô, Bernardo, fala aí, como é que você vai fazer isso? E o Bernardo, ele é um gênio, né? Porque ele quase acertou, né? Loucura, isso mesmo, Dantas, uma loucura.
né? Como é que a matemática pode prever o que vai acontecer no futuro? Eu falei, caralho, isso é foda mesmo, né? Eu fiquei assim apaixonado por Analytics, né? E daí fiquei amigo dele, eu sempre conversava com ele. Então daí, desde 99, quando eu conheci ele, depois ele veio trabalhar no catálogo, né? Eu que ensinei ele a mexer no banco de dados. Essa história de eu ensinar o Bernardo também foi bem legal, né? Porque ele falou, Pedro, o cara lá, o gestor da C&A, falou assim, ensina o Bernardo aqui a mexer nas bases, porque ele precisa fazer algumas estatísticas aqui. Daí eu peguei, e como eu tinha vários clientes, eu era freela, né? Peguei, Bernardo, vamos lá na operação. Daí ele sentou do meu lado lá. Aí eu abri lá ó, Bernardo, Fox Pro, você clica aqui, vai aparecer esse painel. E tem 4 comandinhos que você vai fazer. Tem as tabelas aqui, são essas tabelas, e você vai fazer Select, Update, Insert. E tem o Select Where, né? Que você vai unir as tabelas pelos campos. Aí, em meia hora, nem meia hora, foi 15 minutos, né? Meia hora, eu acho. Expliquei pro Bernardo como é que fazia. E o Bernardo, desde então, né? Porque depois o Bernardo teve que fazer modelo, ele teve que mexer em base, ele que fazia toda a base. No começo ele que fazia todos os cálculos lá, porque eu nem... Falei, Bernardo, você que mexe nesse negócio aí, você que se vira nos 30, né? Porque ele aprendeu muito rápido e ele sabia mais do que eu, porque eu não estava muito envolvido com esse negócio de base de dados. Então aí que surge o Bernardo também, né? E em 2004 foi uma outra grande virada, onde a gente, né, de novo, vendeu, com essa conversa que eu tinha com o Bernardo, eu falei, pô, fraude, essa coisa de ter só regrinha, não tá legal, né? E eu comecei a ler, fazer pesquisa e tal, precisa ter uma inteligência analítica aí. E foi aí que, de novo, eu cheguei lá pro cara da Americanas e falei para ele, olha aqui, ó, eu vou te fazer rede neural, que antigamente tinha muita rede neural, né? Hoje é learning machine, mas era rede neural. E eu nem sabia, né? Eu li isso aí e falei, pô, vou vender esse negócio para Americana. Daí, cheguei lá pro cara, e o cara confiava em mim. Tem uma outra história, né, de confiança, né? Que eu falei, eu falei pra ele, olha, só com essa coisa de regrinha, não tá ruim, porque você tem que fazer a regrinha, depende da pessoa. Se você faz o Analytics, você vai ter ponto de corte, você pode prever a tua perda, você é muito mais inteligência. E não é que eu vendi o negócio pro cara, né? Pro cara da Americanas, o cara comprou rede neural e um modelo estatístico. Aí eu pedi, Bernardo, né? Pedro bom de lábia. Pô, é verdade, eu sou muito bom de lábia. Aí eu vendi, porque quando eu confio na ideia, eu vendo assim com uma propriedade que é surreal, e o cara comprou. E como eu já tinha vendido e tinha entregado lá o software sem ter ninguém, eu falei, pô, a primeira vez você já fica com mais confiança, né, para vender sem ter ninguém para entregar, né? Mas eu tinha o Bernardo, né? O Bernardo que fazia ali a analítica. Daí eu peguei, vendi e falei, Bernardo, você faz o modelo. E daí o Bernardo fez o modelo. E aí deu certo a regressão logística lá do Bernardo, o modelo estatístico, mas a rede neural foi um fiasco. E daí o Bernardo também teve que fazer a rede neural, porque com o SAS, daí eu fiz um somebody love lá. Só sei que o score foi o meu primeiro score que foi muito assertivo, melhorou a fraude assim pra cacete. E aí também nessa virada, eu também convenci o cara lá, falando, puta, se você manter a base aqui, puta, essa base interna, base de fraude, você tem que compartilhar no mercado, porque daí você ajuda o mercado, né? E também, se tiver ataque no mercado, você também vai ter a contrapartida, porque o fraudador vai atacar no pequenininho. Você está protegido. E a hora que vai atacar no pequenininho, a gente vai poder dar essa informação valiosa para você. E o cara comprou a ideia também, né? Aí foi aí que a gente fez a base, né? Com a coragem, fez a base única. E foi aí que em 2005 a gente também fez um software como serviço, porque eu falei, eu precisava botar essa software, essa base da Americanas, eu precisava botar numa base única, né, para o mercado poder acessar.
Mas em 2005 a gente quebrou, não tinha mais dinheiro. Aí eu tive que vender meu carro, fazer empréstimo, pirulito, papagaio, né? E foi quando o Bernardo começou a vir mais e me ajudar. Aí em 2005 ele me ligou, falei, como é que tá aí, Pedro? Tudo bem? Eu falei, tá tudo excelente, Bernardo. Porque eu não podia falar pra ele que eu tava fudido, né? Quebrado, né? Porque daí ele ia ficar nervoso, né? Eu falei, tudo bem, Bernardo, nós estamos aqui quase para fechar uma proposta da Claro. E aí, né? Eu tinha feito uma reunião na Claro, tinha vendido outro projeto lá na Claro. E também não tinha um software, estava rodando, tá? Era um software que a gente tinha implantado em outro, né? Um software in-house, que era o mesmo software que tinha numa outra empresa. Eu fui lá, dei um somebody love lá e falei, olha, mostrei o software, e aí eu começo a vender, acho que eu sou bom vendedor pra cacete, e vendi o software pra Claro, e foi aí quando a gente teve um contrato de 12 mil reais, foi quando eu falei, Bernardo, agora eu tenho dinheiro para te pagar. Você pode vir aqui, né? Porque sempre o Bernardo era sempre remoto. Ele sempre ficava Tem uma história que eu falo assim, eu tenho um estatístico. Mas ele só pode, ele é muito ocupado, ele só pode ter reunião na sexta-feira ou sábado melhor, porque ele trabalhava em Brasília, ele não conseguia vir na quinta-feira, então ele só podia vir na sexta. Então eu nunca mentia, mas eu sempre falava assim, olha, se você quiser falar com ele, né, mas depois até eu sou muito transparente, eu falava pro cara, olha, o estatístico meu, ele é part-time, não é full-time. Mas se o cara não perguntava, eu não falava. Então eu sempre vendia assim a empresa como se fosse uma coisa, né, grandiosa. Eu tenho a base da Americanas, né? Eu vendia o peixe grande, né? Sonho grande, né? Que é muito que empreendedor faz, né? E essa que é a história, assim, né? As grandes viradas da Clear. Depois a gente vendeu o T Clear Sale, também o T Clear Sale, que é a gestão, que é o carro-chefe até hoje. Foi também uma venda que a gente fez para o Ponto Frio. E também a gente começou a vender mesa e a tecnologia. E o Bernardo já estava no dia a dia da empresa. Eu falei, Bernardo, puta... E ele tentando fazer escoragem lá, via que estava ruim, né? Que não tinha... As pessoas estavam decidindo errado. Eu falei, a gente vai ter que fazer análise aqui. E foi quando a gente decidiu fazer o T Clear Sale, que é o carro-chefe, que é um produto super disruptivo, né? Que está bombando aí, que bomba até hoje. E que também foi uma coisa que a gente vendeu e não tinha quem fizesse, né, a análise. E também tem uma outra história que a gente correu atrás, e é bem legal, porque quando você tem gente que está comprometida, a história da Clear Sale, pessoal, é muito isso, das pessoas que se conectam nesse tesão de fazer acontecer e passar aperto. Então hoje está muito mais tranquilo, mas lá atrás, né, o Bernardo teve que fazer o modelo sozinho, o Bernardo ficou doente, eu tive que comprar um computador. Então tem tanta história que aqui dá para fazer 2, 3 horas de histórias, né, de empreendedorismo dentro da Clear Sale. E que olhando agora eu vejo, né, que legal, né? Que legal, né? E é de novo essa história, né, a minha história desse meu tesão de fazer acontecer, né? Não estou preocupado, o dinheiro vai vir. E que quando você faz isso genuinamente, né, de querer ajudar o cliente, de usar o teu talento, é incrível como as coisas acontecem. Então, a primeira parte da história da Clear Sale é essa. Agora eu paro aqui, já passei 6 minutos para vocês tiverem alguma pergunta. Vocês falam assim, Pedro, eu não entendi isso. Alguma curiosidade? Eu gostaria de ver se vocês têm alguma curiosidade da história da Clear Sale. E depois, eu posso até falar, entrou o Mauro. Em 2010 a gente não tinha tecnologia, em 2010 a gente fez a UA, em 2005 tem a T, que é a marca da nossa cultura, que era eu, que perguntava para as pessoas qual que era o tesão das pessoas. Então eu posso até fazer uma outra acolhida, outra história da UA, da história da nossa cultura, que também é bem legal. Começou no indivíduo, né, do T, qual que é o teu tesão, que era a marca, era um T grande, e que depois, junto com a Cecília, a gente formatou uma coisa mais do coletivo, de aprendizado, e da subjetividade, da troca, do aprender crescendo, e que incluía a terça-feira, que é esse ritual que a gente para toda semana, né, para falar sobre a vida e sobre por que a gente está aqui, né, nessa jornada de vida. Tá bom? Alguém quer fazer uma pergunta? E em algum momento você desacreditou? Falou assim, cara, acho que vai dar ruim agora, não vai dar mais.
E se esse momento aconteceu, o que você fez para tentar resgatar as forças? Pô, excelente pergunta, Silmara. Então, o único momento que eu fiquei assim muito deprê foi em 2005, quando teve uma quebra de confiança dos clientes. Porque o que aconteceu? Eu tinha 25 pessoas, que era tudo, né? Porque eu não sabia cobrar, eu fazia o software e botava estagiário. E esses estagiários começaram a ir para o mercado, porque todo o banco começou a usar a tecnologia .NET. E aí eu fui perdendo as pessoas, né? E aí foi um momento muito de crise para mim, porque eu sempre fui muito otimista de fazer. Falei, puta, que cagada que você fez agora, né? Porque, pô, a pior coisa que você pode fazer para o empreendedor é ele perder a confiança de quem paga a conta, né? E perder a confiança dos próprios colaboradores, né? Que, pô, você viu que os colaboradores começaram a ir para o mercado porque eles viram que estavam ganhando muito, né? E eles não entendiam essa coisa do empreendedorismo, né? E eu acho que esse foi uma coisa que eu achava que todo mundo tinha esse viés de, puta, que legal, a gente vai fazer esse software, porque a gente tinha os softwares lá, tinha um software de pesquisa, não sei se vocês conhecem o SurveyMonkey, que era igual o SurveyMonkey, fazia remoto, e era um software muito legal, né? Que podia ser uma puta outra empresa de pesquisa, né? Assim, super customizável na internet. Só que as pessoas não tinham, né? Eu não sabia comunicar. Foi aí que eu fiquei muito na crise, porque as pessoas foram saindo da empresa, né? E eu fiquei super deprê, né? Porque os clientes, né, começaram a falar, não, você tá querendo me cobrar mais. Eu falei, puta, o pessoal tá indo pro mercado, eu te cobrei pouco, porque era isso que era para fazer. Agora o pessoal foi pro mercado ganhando triplo, né? E os clientes não acreditavam em mim. Aí foi um momento bem crítico, que eu fiquei assim, pô, por que não quebra de uma vez, né? Mas daí que eu fui fazendo. Que eu acho que foi, Silmara, a grande virada minha também, que foi em 2005, quando a gente quebrou, né? E que foi que eu fui perdendo as pessoas, fui perdendo faturamento, né? Só pra vocês terem ideia, em 2006 a gente faturou 60 mil reais o ano inteiro. Então, em 2005 a gente foi perdendo os clientes. Aí em 2006 a gente faturou 60 mil. Mas em 2005 foi legal porque teve essa coisa da parada, né? Eu tava perdendo os clientes. E foi um momento que, para mim reinventar, daí que surge essa coisa de você fazer uma introspecção e falar, puta, eu não tenho dinheiro, tô perdendo os clientes, as pessoas estão indo embora, eu preciso me acolher. E foi quando eu comecei a pegar, né, e fazer 1 hora por semana, e os caras achavam, pô, Pedro, você é maluco, os clientes estão indo embora. E eu falava, não, aqui a gente vai parar 1 hora por semana para escutar música clássica, para fazer desenho, para fazer meditação. E daí, tudo que tinha no jornal de criatividade, eu falava, não, hoje a gente vai falar sobre, vamos ler O Pequeno Príncipe, né? Porque era um momento meu, né? Que eu precisava me reinventar, né? Porque eu trabalhar estava um saco. Eu comecei a ficar deprimido, angustiado. Porque, puta, imagina, eu tinha 25 pessoas, as pessoas foram indo embora, não tinha dinheiro para pagar as pessoas, né? E aí eu tive que fazer alguma coisa para mim. Falei, que merda, né? Que merda, 5 anos assim, né? E foram 5 anos bem legais, que eu tava me divertindo muito, né? Mas falei, pô, que incompetência tua agora, chegar agora e você não conseguir, né, pagar as pessoas e os clientes achar que você tá mentindo. Então, a terça-feira, que é o ritual que a gente tem hoje, foi um ritual para que eu chegava e perguntava assim para Silmara, qual que é o teu tesão? Né? E na verdade eu estava me perguntando, qual que é o tesão de vida, né? Porque eu estava muito assim, eu tinha que me reinventar. E você sendo um líder, né, não tinha dinheiro, eu estava fodido, eu falei, pô, vou conversar com as pessoas aqui, né? Foi aí que eu me encontrei nessa coisa do coletivo, de mostrar todos os meus prazeres, todas as minhas angústias. E aí fazia uma roda, uma terapia em grupo. Era 1 hora por semana que eu conversava com as pessoas, e foi aí que surgiu, né,
Daí a empresa começou, daí o Bernardo veio. Quando o Bernardo veio, daí foi que a gente começou a vender o T, né? E em 2006 que ele veio, ele começou a ajudar, né, a vender consultoria. E ele até era meio, assim, no começo, ele achava meio estranho, né? Puta, vou parar para escutar ópera, Pedro, com tanta coisa para fazer, que eu falei, Bernardo, 1 hora, né? E daí foi essa grande virada, né? Que eu cheguei nunca me esqueço, um dia eu tava tomando banho na banheira, né? Eu falei, puta, que merda, eu nunca me esqueço isso que você falou, Silmar. Eu falei, pô, que merda, porque essa porra não quebra de uma vez? Mas aí você vai andando, eu sei que se alguém teve crise, aí você vai andando de lado, né? E aí você respira fundo. Eu acho que a minha vida de atleta é muito de resiliência, otimismo, olhar para frente. Daí eu respirava fundo, eu falava, vamos, Pedro, vamos. E a terça-feira era muito inspiracional para mim mesmo. Porque daí eu descobri as coisas, eu era meio tímido, né? Comecei a aprender a falar com as pessoas, a sentir as pessoas no coletivo. Então, Silmar, o grande momento meu, assim, como pessoa, empresária, empreendedor, na ClearSale foi a virada da T, né? Que era ser ritual, que hoje é super importante e que a gente, né, eu falo para todo mundo, né? Que se a ClearSale é o que é por causa dessa essência desse ritual, que a pessoa vem, fala e ela se descobre, né? Né? Porque eu falar aqui da minha vida e tal, e falar dos meus perrenhos, né? Pô, como o Pedro fala bem, é porque, puta, eu falo tudo, né? E foi assim que eu aprendi lá na terça-feira. Então a terça-feira foi a grande virada e é nosso grande ritual de cultura hoje. Respondi, Sil? Respondeu sim. Qual é o IPO? Qual é o seu maior desejo? Não, o IPO, para mim, para falar a verdade, eu sempre tive essa coisa da essência. Por exemplo, lá atrás, quando o Bernardo veio para a empresa, ele falava, qual que é o teu maior prazer, Pedro? O meu maior prazer é ver as pessoas crescendo, né? Se evoluindo e vendo, né, a transformação das pessoas. Porque a terça-feira trouxe um pouco isso, né? Eu ali me transformei como ser humano e foi muito importante para mim. E quando o Bernardo veio, ele falou isso. E ele falou, pô, então, meu principal prazer é ver esse impacto que a gente faz nas pessoas e a partir daí, né, a gente sempre foi muito fiel a isso, né? Por isso que a gente fala que é uma empresa da confiança, de propósito. A gente sempre foi muito antes da lucratividade. A gente tem que gerar o valor para as pessoas dentro da empresa, tem que ter sentido para as pessoas e tem que ter sentido na hora que as pessoas têm o sentido, porque fala assim, o principal pessoa é nosso cliente, né? Ele é muito importante, mas mais do que o cliente, né, o principal são as pessoas que estão no projeto, né? São os colaboradores, porque sem os colaboradores a gente não tem o cliente que está pagando a conta, né? Então tem muito essa coisa, foco no cliente, mas o cliente também é uma pessoa. E a gente tem que aprender com as nossas pessoas como gera essa confiança que vai muito além da coisa do profissional. E por que eu estou falando isso? Porque o IPO não mudou nada, né? O IPO mudou. Uma coisa que o IPO mudou é que a gente agora tem mais visibilidade e a gente pode fazer esse nosso propósito de impacto ainda mais escalável, né? Então, e isso que é legal, né? Todo mundo fala, o IPO agora vai ser uma empresa que vai ter que fazer o resultado e tal. Pessoal, toda empresa tem que dar resultado. Mas o jeito que você comunica para o mercado como esse resultado é construído faz toda a diferença. Então a gente poderia sim falar, não, agora é tirar o sangue de todo mundo. Pô, a gente tirou o sangue para fazer o IPO, muita gente teve burnout, não foi fácil. Mas era um período que a gente tinha que se reinventar porque era importante para a empresa e no mercado. Ou a gente faz essa empresa fazer IPO, ter dinheiro para a gente crescer, porque a gente está dando um puta impacto, ou, né, o mercado tinha muito dinheiro. Então era muito importante para a empresa fazer o IPO para ter esse dinheiro, porque a gente sempre foi uma empresa de ganhar o dinheiro para investir. E isso demora. E como tinha muito dinheiro barato no mercado, a gente falou, pô, a gente tem que fazer IPO para pegar esse dinheiro para a gente poder crescer.
Mas outra coisa super importante no IPO foi que a gente é uma empresa muito analítica. O Bernardo é muito analítico e eu falei para o Bernardo, ele sempre fez a previsão, o forecast do crescimento, sempre com uma certa precisão. A gente sempre conseguiu fazer, apesar apesar da pandemia, né? Mas com a pandemia, a gente aprendeu como é que a gente consegue escalar o nosso negócio. E aí a gente fez uma previsão, antes do IPO, de qual que seria o nosso crescimento. Sustentável, a longo prazo, sem detonar as pessoas, sem detonar o nosso principal patrimônio, né? E foi aí que eu tô bem seguro, né? Você vê os resultados estão vindo, porque a gente não prometeu coisa que a gente não ia cumprir. Porque se o nosso propósito é confiança, a gente tem que ser muito consistente. Não, consistência constrói confiança. Então, a gente falou que vai fazer aquilo. E a gente falou, Bernardo, porque a gente podia ter prometido, né, um crescimento ainda maior, né? Mas não era sustentável. Que aí o evaluation, né, até eu podia ganhar um pouquinho mais de dinheiro, mas não é questão de dinheiro. É questão de como é que a gente faz o nosso impacto no mercado, de fazer um capitalismo diferente. Não um capitalismo que só vê a lucratividade, mas um capitalismo de maior consciência do impacto que você está virando. Você está gerando no todos os stakes, não só do shareholder. Shareholder que tem ação, do acionista, mas dos stakeholders. Quem são os stakeholders? São os colaboradores, os clientes, né? Inclusive os shareholders. Então eu estou muito tranquilo, né, com o IPO, porque para fazer o IPO a gente teve que separar o T-Group, que era umas coisas que eu estava fazendo para fazer de muita inovação mais de longo prazo. E que estava queimando dinheiro, e que está queimando dinheiro. E que estava judiando, pegando muito, né, tirando um pouco o foco da Clear. Então, a coisa da IPO foi bem legal também por causa desse processo de você, da ClearSale, focar naquilo B2B, né? E essa criatividade minha de fazer a mesma coisa que a gente fez na ClearSale na outra jornada digital, né, tá separado, independente. Agora tem o dinheiro para sustentar, a ClearSale tem o dinheiro, então a gente vai poder paralelizar. A gente não separou, a gente paralelizou o propósito da confiança, né? E que o contexto da ClearSale é muito diferente, que é uma empresa que está faturando 400 milhões, e o T-Group está faturando nem 1 milhão. Está dando prejuízo, está queimando. Entendeu? Então, eu estou bem feliz que agora a gente vai poder, né, impactar ainda mais o mercado, né? Que o nosso negócio é muito mais de impacto. E com essa visibilidade que a gente tem, a gente vai poder trazer muita gente boa de mercado, né? Porque a dificuldade nossa era também, né? Quem quer crescer? Ninguém conhecia a gente. Agora a gente é uma empresa de mercado aberto, uma empresa global. Então a gente sempre foi uma empresa muito raiz, né? De do nada fazer algo grande. Mas agora com a IPO a gente vai conseguir fazer algo ainda maior, porque a gente sempre tem que ver a lucratividade, mas a gente já fez todos os pilotos, todos os testes, a gente sabe aonde investir dinheiro para dar mais impacto e mais lucratividade, porque agora tem bastante sócio. Respondi, Paula? Oi, Pedro, gostaria de fazer uma pergunta agora, o Júlio, tudo bem? Fala, Júlio. A pandemia, ela nos mostrou que o mercado, ele retraiu, para alguns setores, ele retraiu absurdamente, né? Mas a gente também observa que alguns setores tiveram crescimentos bastante substanciais, né? Principalmente o segmento de vendas online, do próprio e-commerce. Você enxerga, você entende que a grande guinada da ClearSale foi nesse momento de pandemia, ou isso já vinha acontecendo há algum tempo antes? A ClearSale, qual que é o core business da ClearSale? É gerar confiança. E como é que a gente gera confiança? Através da colaboração, de Big Data, né, e de Analytics, né, e de assumir risco. Então esse que é o processo de gerar confiança. Então, a ClearSale sempre foi uma empresa, né, de assumir risco. A gente é uma empresa Analytics, né, a hora que você vai evitar fraude no Brasil, onde a fraude é muito voraz, se a gente não tivesse feito isso, né, a gente não teria, né, ajudado o e-commerce a ter um mercado mais confiável. Então, esse nosso jeito de assumir o risco, que vem um pouco da minha história, da minha família, e com a parceria do Bernardo, né, porque não adianta eu querer assumir o risco se eu não consigo entregar. Então, a gente estava no caminho já
de muita transformação. Porque a gente sempre via que a gente dá para gerar confiança em outros contextos. Então, por exemplo, 2013, a gente já entrou no Intelco, né? Entrou com a NET. E a gente quis fazer a mesma coisa com a NET que fazia com o e-commerce. A gente bateu... vou falar aqui uma palavra forte, a gente se embananou. Porque uma coisa é você prestar serviço para o e-commerce, outra coisa é você prestar serviço para uma telco, que é completamente o relacionamento e a demanda. Então, daí a gente foi, pô, Pedro, isso aqui era um como é que é? É um ornitorrinco, né? É um bicho assim, pô, de novo, né? Porque a gente tinha o e-commerce, né? Porque a gente sempre resolveu o problema, porque a nossa proposta de valor, Júlio, sempre foi de resolver o problema, antes da lucratividade. Então, essa é a essência da confiança, né? Então, e com o Bernardo, trouxe o time, o Rafael, tinha um time que gostava, pessoal muito fora da curva, que isso foi uma sorte minha também de ter encontrado o Bernardo, e ele ter trazido bastante gente que é uma inteligência, assim, analítica foda. Né? E que conseguiram, né, que quanto mais inteligente, maior o problema, mais o cara fica... Mas o cara, né, porque é foda, fraude no Brasil, não sei aqui quem é de analytics, meu, e de operação, de tecnologia, meu, não é fácil, porque você tem que unir, né, a tecnologia altamente escalável, né, Black Friday, então tem que ter muito nervoso unir tecnologia, porque antigamente era mais separada, a tecnologia do analytics e da operação, né, e a gente uniu tudo. E isso a gente já sabia que a gente podia usar. E agora, nesses últimos 2 anos, mesmo antes da pandemia, a gente já estava no processo de componentização e numa jornada de transformação digital, porque a nossa tecnologia era um monolítico. Nossa área de TI sempre entregou demais, porque a gente sempre põe a NET para dentro. Os caras, né, sabe aquela lá, não sei quem aqui é de TI, que trabalha lá, pô, tem uma porrada de puxadinho. Sabe quem é de TI sabe o que é puxadinho, né? Você é de TI, Júlio, não? Eu tenho formação em TI, né? Eu sou formado em ciência da computação, mas sempre trabalhei na área comercial. Então você é da área comercial. Então, justamente, na NET, os dados são completamente diferentes do e-commerce. A integração é completamente diferente. E a gente foi lá e vendeu o projeto para a NET, porque a NET estava com problema de fraude na venda por telefone, que é um pouco não presencial. Mas como é que você põe a NET para dentro? Eu vou te falar, pessoal. Era tudo via planilha Excel. 2013 a gente fechou a NET. Eles exportavam numa planilha Excel e a gente importava no nosso banco de dados antigo via Excel. E foi assim que a gente virou a NET. Né? Então foi assim que a gente sempre foi se reinventando. Tem uma oportunidade com o cliente, pô, nós temos que resolver esse problema de fraude com o cliente. Então esse nosso espírito de estar sempre aberto e resolver, estar junto com o cliente, né? Só turbinou mais na pandemia, porque a pandemia daí escalou, né? A pandemia, pô, a gente teve uma Black Friday, mas a gente já tinha essa experiência as nossas pessoas são muito comprometidas e tem muito ownership, né? Senso de dono, né? Elas tomam para si essa jornada da ClearSale, que é bem legal, isso é bem legal. Vocês devem ter sentido aí como as pessoas da ClearSale falam, né? Como se elas fossem donas, né? Eu sou dona, né? Eu sou dona, eu tenho maiores ações, mas eu acho que meu senso de dono é mais pelo valor da confiança, né? Que a gente tem lá, ganha dinheiro, tá? Mas mais importante é como é que a gente preza esse valor intangível de que a gente está gerando valor antes da lucratividade. Isso é um puta exemplo para o mercado. Então, antes da pandemia, a gente já vinha com essa coisa. E a pandemia só antecipou muitas coisas. Daí a gente também já estava no processo de transformação digital, né? E aí pro IPO a gente estava muito preparado, que já tinha componentização, a gente estava quase 100% na nuvem, e a gente só precisava de ter dinheiro para acelerar o processo aí de crescimento, né? Mais sustentável, né? Sempre sustentável. Fizeram uma pergunta aí, respondi, Júlio? Respondido, obrigado. Fizeram uma pergunta aí que se a empresa vai crescer, se vai perder um pouco da humanização. Então, ó, acho que uma coisa bem importante, que sempre teve essa coisa, eu era sempre um cara da terça-feira e o Bernardo era um cara que falava de resultado, né?
Então sempre teve um pouco essa coisa, eu ser o cara humano, né? Apaixonado, empreendedor, e o Bernardo o cara que fazia entrega, um cara que pé no chão. Mas é uma percepção que como eu estava na venda e o Bernardo na entrega, ficava essa percepção. Mas o Bernardo também é empreendedor, o Bernardo também é um cara apaixonante, só que ele é mais introvertido. Para falar a verdade, ele com gestão de pessoas, ele é muito melhor do que eu, né? Porque eu, às vezes, não sei fazer feedback, eu fico conversando, sou prolixo, sou dispersivo. Então, e tem sempre essa coisa que veio o mercado, né? Que fala, uma empresa humana não é uma empresa de resultado. E pessoal, quando você é fiel a ter o talento das pessoas e ser fiel ao propósito, e dar liberdade para as pessoas, e dar autonomia, e estar ali junto nos erros, né? Que nem eu sempre falo, o esforço e o erro, ele é individual, mas o preju e a vitória é coletiva. Isso norteia o que a ClearSale faz, que essa simples frase mostra como a gente constrói isso. Então, é uma coisa que ali as pessoas podem errar, né? Mas o prejuízo, porque as pessoas não vão errar porque elas querem. Na hora que a gente dá essa abertura, confia nas pessoas, isso é o principal processo de humanização, porque ela está aprendendo. Quando se fala de humanização, não é tapinha nas costas. É dar oportunidade para que a pessoa cresça como ser humano. Dar liberdade, responsabilidade, para que ela seja transparente quando ela erra. E para que juntos a gente consiga, né, se ajudar e fazer um impacto ainda maior. Então, essa história de que uma empresa humana não é uma empresa de resultado é balela, né? Uma empresa hoje no digital, no remoto, ou ela é humana, ou ela não vai dar resultado. Mas não é uma humanização de tapinha nas costas. A gente ajuda as pessoas. A gente acolhe as pessoas, né? Se a pessoa tiver um filho doente, por 2 dias, tudo bem, a gente faz uma flexibilização. Mas se a pessoa tiver o filho doente por 2 semanas, ela vai ter que fazer uma licença para cuidar do filho. Entendeu? Então, porque a gente tem um compromisso profissional. Então, mas só da gente dar essa possibilidade da conversa e das pessoas serem elas mesmas e a gente ter conversas francas, às vezes, por exemplo, pode fazer o IPO, teve muito, como eu já falei, teve muita gente que teve burnout, que foi um atropelo, mas era importante para a empresa. Agora o pessoal tirou férias, né? O pessoal tirou férias, porque não é sustentável, estamos estruturando o time. Então a gente tem que ser coerente, às vezes a gente tem que trabalhar, né? Black Friday, o pessoal vira à noite. Não é humano? Não é questão de ser humano. O cara tá ali fazendo uma superação do profissional dele. Mas não é humano ele virar à noite todo dia. Entendeu? Então, é a humanização e o resultado, eles caminham junto, porque é uma jornada de confiança. E a confiança transcende o profissional e a pessoa. Nos une no coletivo. Estou inspirado hoje, hein? Mais alguma? Temos 4 minutos. Mais alguma pergunta? Eu tenho, Pedro. Letícia ou Vivian? Quem que falou? Eu. Letícia, fala Letícia. É que eu não tô te vendo, não tô te vendo. Sim. Qual foi a sua sensação e qual é o seu maior medo referente à questão da pandemia? Por exemplo, de um dia para a noite você teve que fazer uma mudança brusca, né, com toda a logística da empresa, sendo que já tinha uma estrutura, né, predial, e ter que colocar essas pessoas tudo em casa, né, remotamente. Qual foi a sua sensação e o seu maior medo quanto a isso? Olha, o principal medo foi da saúde das pessoas. Então a gente não poupou esforços de botar as pessoas em segurança máxima. Tanto que a gente pegou as pessoas, levou o computador, levou a cadeira para casa, e a gente nem controlou isso. A gente falou, vai para casa, trabalha de casa. E aí as pessoas da infraestrutura, o Diogo, só pra você ter uma história, o Diogo, que é de infraestrutura, ele pagou um teclado com o cartão de crédito dele. Entendeu? Então, o único receio que a gente tinha é com a saúde das pessoas, porque teve a notícia lá que saiu, que a pandemia ia vir, voraz, e puta, é um negócio assim. A gente falou, pessoal, não tem que discutir, né?
todo mundo para casa, né? Aí, como é que faz? Em uma semana a gente começou a mandar as pessoas para casa. Então, o principal receio, né, era da saúde das pessoas. Em termos do negócio, a gente falou, pô, se tiver que parar a empresa, se tiver que fazer alguma coisa, a gente vai dar um jeito, né? Porque a gente sempre deu um jeito, a gente sempre foi uma empresa que, nesses perrengues, as pessoas se mobilizam, né? Porque a gente primeiro people-centric, né? As pessoas em primeiro lugar, e as pessoas precisavam estar saudáveis em casa. Então foi isso que a gente fez. E a empresa respondeu com uma ação que foi maravilhosa. Então na pandemia foi um belo exercício de superação, né? E de que as pessoas viram que a gente não poupa esforços para ter o nosso principal patrimônio, que é o que a gente fala que é as pessoas estando seguras e felizes, né? Primeiro, seguras remotamente. Então foi esse o principal receio e medo que tinha da pandemia. Em termos de negócio, né, depois a gente falou, puta, porque para quem passou perrengue a vida inteira, eu falei, pô, meu, se a gente tiver que cortar salário, a gente vai ter que cortar salário, se eu tiver que fazer empréstimo, mas a gente vai primeiro botar as pessoas em segurança e depois a gente vai ver como é que a gente faz se o cliente dá churn, o que vai acontecer. Então a gente estava meio com receio também, mas daí o Bernardo falou, pessoal, a gente é super transparente, o que será que fazer? A gente vai fazer, porque as pessoas já sabem como a gente lida com crise. A gente teve várias crises de alguns clientes saindo e a gente sempre foi muito coerente, né, com o que a gente faz. Então a gente está sempre falando, né, não vai ter susto, né, não vai ter, eu vou ter que demitir. A gente sempre, né, por exemplo, quando saiu a a Nextel saiu, a gente ficou com 60 pessoas. O que a gente fez? A gente falou, pessoal, quem quer, a gente vai readequar as pessoas, e a gente foi, né, tivemos um prejuízo aí durante uns 3 meses, mas depois as pessoas se realocaram, aí esse prejuzinho, né, que a gente teve, porque a gente realocou as pessoas e elas não tinha ninguém pagando por elas, depois teve um puta retorno intangível da coerência nossa com as pessoas. Então, respondi ou não, Letícia? Respondeu sim, Pedro. Muitíssimo obrigada. De nada. Pessoal, acabou aqui o nosso horário, eu contei da história, mas a primeira hora que eu fiz hoje de manhã, eu falei muito, né? Se vocês quiserem ver, tá no meu YouTube, depois tá lá aberto, né? Tem uma história com mais detalhes, né? Mas aí, depois que eu contei a história, eu falei, deixa as pessoas falarem, porque eu gosto de ter as pessoas tendo dúvidas, e que foram super legais aí. E a gente pode ter outras terças-feiras, né, acolhidas que nem essa. Porque esse aqui é um ciclo de acolhidas que vocês estão conhecendo a história da Clearce. E é bem legal depois a gente fazer uma outra para saber o que os outros... Eu tô curioso para saber, né? Mas que eu queria até falar que a Bárbara, que tá aqui, ela que pô, você vê a Bárbara, ela que reestruturou toda a acolhida, né, Bá? Cadê você? Aparece aí. Olá. A Bárbara, né? Ela que fez essa nova acolhida das culturas de cada área que vocês vão passando, todo mundo fazendo isso durante 3 meses, né? Que foi uma ideia genial, né? Então não é ideia nossa, é ideia da Bá. E ela que, né? E foi bem legal, né? Né, Bá? É isso aí, Pedro. Tá bem legal. O pessoal tá participando bastante, a gente tá tendo uma avaliação muito boa. Então acho que tá dando certo. Tá dando certo. Porque você tá na ponta, você sabe o que é melhor, você sente, né? Quando você dá a liberdade, né, Bá? Você sabe o que é legal. E antigamente tinha 2 acolhidas, uma para o pessoal da operação, que era mais curta, e a outra que era do pessoal de executivos e tal. Eu fiquei muito feliz que a da Bárbara é todo mundo igual. Todo mundo faz a mesma acolhida, tá todo mundo junto. Aqui tem o pessoal da operação, analytics, tecnologia, administração, que é isso que faz acontecer. Estamos todos no mesmo barco e somos todos um só propósito, gerar confiança. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês e a gente, né? Obrigado aí pela participação, pelas perguntas, excelentes perguntas. Amei. Né? E se eu tiver outra oportunidade, eu contarei mais histórias. Tem muitas histórias da Clearce. Tá bom? Um beijo, pessoal.
Tchau, que eu tenho uma outra agora, que é às 5. Ai, já tô atrasado.